isso aí, Gufo. Surpreendido ontem à meia-noite com a notícia do seu PGR? Pois é, assim, né, o pessoal está acompanhando, né, no nosso noticiário nacional, com reportagem completa, cobertura lá de Brasília, do anúncio do Paulo Gonet, o Procurador-Geral da República, atribuindo os crimes a Jair Bolsonaro e a outros ex-ministros e o núcleo duro, né, dessa tentativa de golpe. Assim, eu não sei vocês, meus ouvintes, nem vocês, meus queridos colegas aqui de bancada, mas eu sempre olho para essas situações quando a gente tem uma liderança importante que ela vai para o banco dos réus por algum crime cometido durante um mandato popular, outorgado pelo voto popular e democrático. Eu sinto uma dor da gente não saber usar esse poder que nós temos na mão, que é o voto. O quanto que nós brasileiros, porque a nossa democracia ela é jovem ainda, é uma democracia que ainda está aprendendo o que é o poder do voto, e muita gente contesta a democracia, mas ela é o melhor, não tem nada melhor. Por todos os problemas que ela tem, não tem nada melhor. Então, mas a nossa democracia que ela ainda é muito jovem. E a gente não tem ainda aquela ideia desse poder que nós temos na hora de ir lá e colocar o númerozinho e dar o voto. Porque quando a gente vê que um ex-presidente vai para o banco dos réus com os crimes atribuídos a Bolsonaro, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, organização criminosa armada, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União, tudo aquilo que aconteceu lá no 8 de janeiro. E deterioração do patrimônio tombado, que é muito grave também, porque a gente está falando de algo histórico que pertence a todos os brasileiros. Então, olha só, 5 crimes atribuídos a um ex-presidente ali na denúncia feita pelo Paulo Gonet, ele é muito claro, assim, né? Eu vou até abrir aspas aqui, se vocês me permitirem rapidinho. As ações de Jair Messias Bolsonaro não se limitaram a uma postura passiva de resistência à derrota, mas configuraram uma articulação consciente para gerar um ambiente propício à violência e ao golpe. Ou seja, é muito triste que alguém... Porque, vamos lá, o Bolsonaro em 2018, ele teve muitos votos. E eu não quero acreditar que aqueles mais de 50 milhões de votos, foi isso, né? Já te digo. Eu não quero acreditar que todas aquelas pessoas são fascistas. Isso é um engodo. É um engano as pessoas. Votou no Bolsonaro, é fascista. Não. O Brasil não tem tantos votantes fascistas. Né? Muitas pessoas votaram em Bolsonaro naquele momento enganados por a imagem que ele passava. Muitos votaram anti o PT. Quantos foram, Bruna? Em 2018, 57 milhões. Em 2022, 58 milhões. Isso é o resultado do segundo turno em ambos os casos. Então, poxa, mais do que eu pensava. E aí a gente tem essa ideia de que todas essas pessoas são fascistas. É claro que não. Muitas dessas pessoas são brasileiros normais, com suas vidas normais e os seus problemas normais, e que viam nele uma solução. E o que a gente viu e está vendo cada dia mais é uma figura patética, isolada, que quer fazer de tudo para evitar ir à justiça, que fez de tudo para tentar recuperar um cargo que ele perdeu no voto, assim como ele ganhou no voto, e que se articulou com outras forças, né? Porque eu sempre digo, Giba e Bruna, que o bolsonarismo ele iria acontecer de qualquer forma. É que essa figura Bolsonaro apareceu e ela captou toda essa força que depois a gente terminou chamando de bolsonarista. Mas era uma força que poderia ser chamada Zezinho, podia ser chamado Manuelzinho, podia ser qualquer pessoa. Simplesmente ele terminou captando essa energia da extrema-direita e de muitas pessoas que queriam, de alguma forma, causar o caos, queriam se opor à força progressista que estava forte no país. Ou seja, várias vertentes se uniram para formar esse chamado bolsonarismo. E Jair Bolsonaro foi a figura escolhida para ser essa liderança, mas, na verdade, ele não representa nada.
Ele é um cara sem representatividade. Ele só representa os seus próprios interesses e da sua família, porque na primeira tentativa que ele pode se desvincular de quem o apoiou, ele faz. Foi o Alexandre que disse aqui ontem, né? Ele abandona. Ele abandona. Bruno, ele abandonou todas as pessoas que foram lá para frente do quartel pedir, rezar por um pneu, botar um celular na cabeça e pedir intervenção alienígena, intervenção militar. Ele lá na frente do Alexandre de Moraes, ele disse que essas pessoas são loucas. Ele jogou todo esse apoio no lixo. Aí agora o filho dele vai lá e provoca uma taxação em cima dos grupos econômicos que mais apoiaram o Bolsonaro. Então, muitas das forças que apoiaram o Bolsonaro financeiramente estão agora querendo a cabeça dele. Porque, olha, tu vai vir com uma taxação de 50% em cima do meu produto porque tu quer salvar a pele do teu pai. Então, isso mostra cada vez mais de que é triste que nós tenhamos passado por esse momento, mas eu gosto sempre de ver o lado cheio do copo. E eu acho importante que a gente tome isso como uma lição histórica. Já que a gente não passou, a gente criou aquela famosa anistia pós-golpe militar e nós não julgamos os crimes dos militares no nosso país, ao contrário do que fez a Argentina, por exemplo. Então a gente sempre deixa uma porta aberta para que essas pessoas voltem ao poder. Então agora é a hora, nesse julgamento que acontecerá com esses militares, ex-militares que tomaram o poder através do voto popular, que a gente passe por uma espécie de purgamento, mas ao mesmo tempo ele é um ver o nosso país frente a frente. A gente vai entender uma parte do Brasil que a gente tem que abraçar e ver, olha, a gente tem que aprender com isso. A gente tem que aprender que pessoas assim, elas não podem chegar ao poder. E elas chegaram lá porque os brasileiros votaram, mais de 55 milhões, 58 milhões de brasileiros votaram. Então, gente, não dá para dizer que 58 milhões de brasileiros são loucos, ou são burros, ou são fascistas. Não, são pessoas normais que votaram acreditando numa figura pífia, patética e que agora vai para o banco dos réus aí com 5 crimes nas costas. Seu caminho.